Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV, por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado com apoio do Igenomix. Olá, pessoal, tudo bom? Que prazer imenso estarmos aqui. Mais um encontro mensal, dessa vez, na segunda temporada do podcast Nós Tentantes Projeto de Vida, em parceria com o Igenomix Brasil. Hoje nós estamos com uma pessoa muito especial aqui comigo, mas muito, muito mesmo, nesse terceiro episódio do Bastidores da FIV, por Karina Steiger, para dividir com vocês os bastidores dela, da Rafa Claus, doutora Rafaela Claus, que está conosco aí, gravidinha de 31 semanas, né, Rafa? Isso aí, estou aqui com as minhas meninas, a Melissa e a Helena. Meu Deus do céu, só uma palhinha, rapidamente falando. A Rafa é uma ex-tentante que por 10 anos esteve aí nessa árdua caminhada. E ó, fico toda arrepiada aqui só de pensar na trajetória dela. Está abençoada duplamente hoje com essas meninas que estão aí, né, loucas para mostrar o ar da graça delas. E a Rafa e o maridão batalharam, né? Desde os 31 anos da Rafa, rapidamente falando, ela está aí na tentativa de ser mamãe e ser papai, né? E com 41 está conseguindo aí, né? Essa dupla bênção, que o Papai do Céu sabe a hora de tudo, né, pessoal? Isso eu não tenho dúvida. Aos 35 anos ela fez a primeira FIV, e desde os 31 ela estava começando a saga, que eu brinco, né? Então ela vai contar aí, que os bastidores têm como propósito contar o que nunca foi revelado, né, pessoal? Então, ela vai contar que desses 31 aí, ó, anos até os 35, ela teve um período de 4 anos aí. Ela vai nos contar o que aconteceu nesses 4 anos, o porquê que teve essa lacuna de 4 anos, né? E esse é um das grandes revelações, né, Rafa, que tu vai dividir conosco, porque depois ela conseguiu agora, na 7ª tentativa, trazer as meninas para a realidade do casal, né? Depois de análise genética, depois de uma perda gestacional, tá aí 2020, veio pandemia e veio também o positivo. Rafa, conta pra gente um pouco desses bastidores, que em 10 anos deve ter alguns, né? Tem alguns, né, Ká? A gente selecionou aqui alguns para poder realmente contar para vocês o que foi, assim, enfim, né, que mais me chamou a atenção, assim, durante esse período todo, para poder dividir um pouco com vocês. E realmente tem um deles que eu acho que a gente vai deixar para o final, né? Como sempre, que realmente acho que eu nunca falei, tá? Mas, como tu trouxe, né, cara, eu tinha de 30 para 31 quando eu estava começando a tentar engravidar. E aí passou-se um ano, né? E aí eu fui, então, para um especialista, né? Minha ginecologista me encaminhou para um especialista. E aí a gente, né, tinha indicação de FIV. Porém, eu não queria fazer FIV, eu achava que eu era muito nova, né, que eu podia esperar mais, enfim. Realmente, eu estava com 31 anos, né? E eu achava que era muito cedo para isso. Então, fizemos lá, coito programado, enfim, um monte de coisa, né? Ou ia tentando só cuidando do ciclo menstrual mesmo. E naquela época também meu marido viajava bastante a trabalho. Mas, enfim, foram-se 4 anos até eu aceitar que a FIV realmente era uma possibilidade, né, para que a gente pudesse ficar grávida de uma vez, né? E foi interessante, assim, interessante hoje, né, contando, né, porque na época não foi nada interessante. Hoje é mais leve, mas na época, não. Na época foi muito sofrimento, assim. E eu me lembro que todas as vezes que a gente saía de férias, a gente tinha, eu principalmente, né, tinha uma expectativa que eu ia voltar grávida, né? Porque afinal de contas, né, tem aquele ditado popular, né, que falam muito para as tentantes, relaxa, né? Enfim, aí todo mas a fulana foi viajar com o marido e voltou grávida, né? Eu falei, então vai ser nessa viagem. A gente fez uma viagem para Tailândia, era um sonho de vida, assim, um sonho que a gente tinha, e a gente foi com 2 casais de amigos para Tailândia, e um desses casais, eles tinham tido uma perda gestacional, assim, semanas antes da viagem, né? E foram. Então, ela foi, assim, elaborando aquele processo de luto dela.
E a outra amiga, quando volta, nós voltamos, a gente ficou um mês na Tailândia. A amiga volta, a outra amiga volta grávida. E aí, como é que foi isso, né? Foi bem difícil, assim. Porque eu não voltei grávida, né? E a amiga que nem sabiam se estavam querendo mesmo engravidar, como eu digo, né? Voltaram grávidos. E eles fizeram uma janta na casa deles para nos contar que eles estavam grávidos. E eles sabiam da nossa situação, da nossa função, enfim. E eram amigos íntimos, né? E aí, naquela situação em que eles contaram pra gente, que eles revelaram, né, da gestação, eu imediatamente comecei a chorar, né? Imediatamente. Não, assim, ó. Até porque a gente já tinha bebido um pouquinho, né? A gente tinha tomado uma champanhe e tal, então a gente se libera mais, né? E meu marido saiu de perto, assim, porque ele não podia nem ver aquela cena, assim, né? De tão constrangido que ele ficou, e deve ter ficado mexido também, não sei. E aí eu me lembro que o pai, né, desse casal ali, o esposo, ele me disse: Rafa, por que tu resiste a FIV? É um caminho para vocês. E esses papos normalmente ficam mais entre as mulheres, né? E ele espontaneamente falou daquilo, assim, genuinamente, né? E... Gente, isso foi num sábado, na segunda-feira, eu voltei e comecei a ligar para a clínica e... Parece que virou a chave, né? Parece que isso virou, porque assim, ó, qual é a emoção que apareceu ali? E eu gosto de falar disso, né? Porque, enfim, eu trabalho com isso também, eu sou psicóloga, eu trabalho com emoções, trabalho com tentante. E a inveja é uma emoção muito presente. E naquele momento ali, o que me fez buscar a FIV foi a inveja. Né? Eu tava com inveja, eu queria ter vivido aquilo. Olha só, a gente fez uma viagem de sonhos, a gente ficou um mês, a gente foi, né, maravilhoso. Eu queria ter voltado grávida e eu não voltei. E eles voltaram. E eu queria muito aquilo. Eu não quis o mal deles, né? Eu fiquei feliz por eles também. Mas eu queria aquilo que eles estavam vivendo e eu não tinha aquilo. E eu falei, realmente, né? O Antônio tem razão, por que eu não estou aceitando, né? Essa possibilidade que eu tenho de fazer uma FIV. E aí, então, que eu fui atrás, né? Para poder... me inteirar, me informar novamente, enfim, né, buscar um profissional que pudesse nos ajudar aí a fazer esse procedimento. Foi em 2015, né, Rafa, esse episódio? Foi, 2015. Então, já tinham passado 4 anos, né, desde a primeira, assim, o diagnóstico, no caso da infertilidade, e depois disso, ainda em 2015 para 2020, no caso, que foi quando... você tinha definido que seria a última tentativa, né? Inclusive com seus óvulos próprios, você já estava até pensando em óvulos doados mais para frente. Isso. Uhum. E aí já também de 2015 são 5 anos ali, né? Exato. Então, para ver como é um processo realmente que pode durar 1 ano ou pode durar 10 anos ou mais. Exatamente. Então, a gente teve 1 ano de tentativa natural, depois a gente teve 4 anos negando FIV, como eu digo, e depois a gente teve mais 5 anos tentando com FIV, né? Então, a gente poderia dividir aí nessas fases, né? A nossa busca aí pela... Eu sempre falo, né, Rafa, que a aceitação vem da informação. No teu caso, tu já tinha informação suficiente, mas tu precisava que algo acontecesse, que no caso aconteceu, um episódio de invejinha branca, no caso, como eu brinco, que eu também sentia invejinha das barrigudas que passavam na minha frente, né? Então, eu tive que também fazer uma terapia para entender esse meu processo. Eu achava que era feio pensar assim, mas não, isso faz parte do luto, né? Do processo. Faz parte. É uma emoção como qualquer outra, né? E olha só, né? Talvez se não fosse a inveja naquele momento, não teria me impulsionado para ir em busca do que eu quero, né? Então, porque a inveja também nos impulsiona, né? É legal a gente se permitir, para quem está nos escutando, é legal que se permita viver isso, né? Esse sentimento, como você mesmo falou, como qualquer outro, né? Raiva. Exato. Tristeza, amor, alegria, né? A inveja é só mais uma. Então, assim, veio a aceitação. Aí nasceu uma outra Rafaela, né? Exatamente.
Exatamente. Me conta E aí, uma coisa, eu tenho uma coisinha engraçada aqui para falar, que eu também vivi isso, eu acho que muita gente vai se identificar. Um outro bastidores aqui, pessoal. A Rafa teve um episódio aqui engraçado de um surto, mas surto mesmo, em relação às medicações. Isso acontece, mas ninguém conta. Conta ninguém aí, Rafa. conta. Gente, para começo, primeiro eu vou falar o seguinte, ó. Primeira vez que eu fui comprar a medicação, eu tremia igual vara verde. Tá? Por quê? Porque é um negócio caro, né? É caro, é investimento, né? E eu pensava, vão me assaltar na rua. Eu lembro que eu tinha ido buscar a medicação. Aquela primeira vez eu tinha ido buscar. E eu falei, vão me assaltar na rua, se me assaltam isso aqui, eu tô perdida, né? Porque é um monte de dinheiro. Mas enfim. E aí fui pro interior, tinha ido passar Natal, Ano Novo, sei lá, alguma coisa assim, ou os dois, enfim, com a minha família. E eu tinha levado uma medicação, e aí, que era de geladeira. E na casa da minha mãe tava na casa da minha mãe, tem um frigobar na parte de cima da casa que quase ninguém usa. E eu falei, então eu vou deixar lá em cima essa medicação, porque daí assim, não tem função, entendeu? Vai ficar lá uma água, né? E vai ficar a medicação e tá tudo certo. Coloquei a medicação. No outro dia, a porta do frigobar estava aberta. E eu, Foi tu que deixou aberta? Foi você? Não, a única pessoa que mexeu lá fui eu, né? Porque eu avisei a casa inteira que a medicação estava lá. Tu imagina o grau, né, de ansiedade que eu tava, né? Eu avisei a casa inteira do tipo, a medicação está aqui, ninguém mexe na medicação, ninguém abre essa porta, ninguém toma água lá em cima, enfim, né? A geladeira é minha. Não subam no segundo andar, por favor. Tipo assim, né? E aí, a geladeira aberta, eu falei, fui eu que deixei isso aqui aberto, porque não tem outra pessoa, né? E aí me culpei, né? Me xinguei, enfim, culpei mentalmente toda a minha família, né? Porque eu sabia que não era eles, era eu, mas enfim, eu culpei igual mentalmente todo mundo. E aí eu entrei no desespero, porque eu estava no interior, né? E como é que eu ia conseguir a medicação? E eu tinha que começar, tipo, 2 dias depois a medicação, né? Enfim, eu consegui, deu tudo certo, mas até dar certo, né? Foi, assim, um nível de ansiedade, era desespero. Minha mãe me olhava, coitadinha, ela nem sabia o que ela fazia, né? Ela tentava me ajudar ali, me acolher, né? Mas tinha um problema, digamos, para ser resolvido, e eu pensava, vou perder o ciclo, né? E... é bem assim, né? Uhum. E deu tudo certo no final, mas foi, assim, desesperador. Foi bem desesperador. Eu fiquei completamente desestabilizada. Eu tive um episódio que foi mais ou menos, não foi com a porta aberta, mas faltou luz e eu saí para comprar gelo e os supermercados não tinham gelo, porque estava todo mundo comprando gelo e já faltou gelo. E aí só tinha luz na Zona Sul de Porto Alegre e eu morava na Zona Norte e eu saí enlouquecida, sabe assim, parecia que eu estava cega, mais ou menos isso que você viveu. É aquele momento que depois passa, né, Rafa? Sim. Depois a gente parece que adquire a lucidez de novo, né? Mas a gente fica cega. Fica, completamente. Uma crise emocional total. Tá? A intensidade da emoção lá em cima, né? Eu acho que isso aí são coisas que acontecem que hoje a gente faz um esforcinho assim para pensar e trazer à tona, né? As coisas que a gente até deixa para trás. E hoje a gente acha engraçado, mas na época... Não, hoje dá para rir da situação, né? Dá para rir de si mesmo. Né? Porque assim, né, cara, eu acho que isso é uma coisa importante também, né? Que a gente possa rir das nossas tragédias, né? Senão a vida fica muito dura, né? Rafa, me diz uma coisa, e tem uma coisa aqui, tá? Que tem um episódio aqui super interessante de bastidores mesmo, pessoal, porque ela acabou de falar no começo da nossa conversa que tem um fato que ela realmente nunca dividiu, tá? Então é bastidores mesmo, na veia, que eu acho assim incrível isso. A Rafa teve uma oferta de uma pessoa de 4º grau para ser doadora, se caso ela precisasse de um óvulo. Conta pra gente como é que foi essa situação, amiga. Olha, eu não sou muito boa para datas, né? Então eu não sei exatamente em que momento do processo foi isso. Eu tenho uma irmã que é mais nova do que eu, 2 anos, e ela ofereceu para mim, para o meu marido,
e ela na época não tinha filhos, né? Que ela poderia doar os óvulos, né? Se a gente quisesse. Então... Detalhe, naquela época não tinha ainda mudado a resolução, então Isso. ainda era de forma somente anônima. Exato. Não era uma possibilidade, né? Real, assim. A não ser que, sei lá, entrasse na justiça, fizesse alguma coisa assim para tentar, né? Fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu me lembro que, primeiro, assim, o que surgiu em mim, assim, foi uma gratidão muito grande, né? Pela generosidade, né? Que eu acho que é isso, né? Olha só, quem já passou por um processo de FIV, né? Fazer toda uma estimulação, tomar um monte de hormônio, enfim, sabe que não é um procedimento simples de ser feito, né? Tem vários efeitos colaterais, a gente fica com humor diferente, né? A gente incha, Então, enfim. é um ato altruísta, né, amiga? Total. Então, assim, fora que tem todas as implicações, né, emocionais de tudo isso, né? Então, é do tipo, primeiro veio esse sentimento de gratidão, assim, enorme, né? E depois eu fiquei me questionando, assim, né? Eu falei, não dá, Ali, né? Minha irmã Alessandra. Eu falei assim, Ali, não dá, né? Não tem como fazer isso, né? Não é permitido, né? Mas, enfim, seria interessante, né? Rafa, me diz uma coisa, de cara, eu sei que não podia na época, hoje já pode até 4º grau, hoje teria uma outra conotação, né, real, assim. Mas na Sim. época, mesmo sabendo que não poderia, mas assim, o que tu tenta resgatar isso, lembrando? Teve reflexões. Teve reflexões. Eu e meu marido, a gente conversou, eu acho que a gente a gente não explorou isso com a minha irmã depois, porque do tipo, tá, não dá para fazer, né? Obrigada, né? A gente gostou do teu carinho, né? E do teu amor com a gente. Porém, não exploramos isso com ela, mas entre nós, entre o casal, a gente falou sobre isso, né? E do tipo, tá, mas olha só. Mas ela não é mãe, né? Mas aí ela vai ser mãe? Não, ela vai ser doadora. Tá, mas mãe... Tá, não, mãe é quem cria, né? E eu vou gerar. Mas vai ficar confuso esse negócio. E aí tu vai ter um filho com a minha irmã, né? Eram coisas que a gente falava, assim, eu e meu marido, né? São indagações, inquietações que passam pelas nossas cabeças. Por isso a gente tem que depois elaborar os lutos e botar tudo no seu devido lugar, né? Então, tudo isso foram coisas que a gente falou, assim, na época, né? Eu falei, não, mas se isso realmente fosse possível, se a gente... Eu falava assim, tá, vamos pintar um cenário aqui. Se a gente entra na justiça, a gente ganha, se a gente consegue fazer isso, né? Tá, conseguimos uma autorização lá do Conselho Federal de Medicina, né, para fazer isso aí, fazer esse procedimento, e temos um médico que aceita fazer tudo isso. Tá. E aí? Falei, e daí todo mundo vai ter que ir para terapia. Eu falei, se ninguém, né? Todo mundo vai ter que ir para terapia, porque senão não vai dar certo esse negócio, né? Vai tu, vai a minha irmã, vai eu, né? Vai quem mais precisar, vai todo mundo para terapia para poder falar sobre essas coisas, porque isso que a gente está aqui, nós dois, né, pensando, conjecturando e tal, com certeza ela já deve ter pensado também em algum momento antes de oferecer, né? Porque também ninguém faz uma oferta assim sem pensar, né? E aí a gente, né, ria e falava sério, mas falava sobre essas coisas, né? Porque foi realmente algo inesperado, né? Foi algo inesperado. E a ser pensado e analisado, né? Hoje mais do que nunca, né? Porque hoje, agora o Bastidores, no segundo episódio, os meninos lá de Brasília, né? Foram praticamente o primeiro casal homoafetivo a realizarem com a prima de um e a irmã de outro. Isso, então, eu escutei, achei legal. Uhum. Os bastidores deles. Então, hoje já é uma possibilidade real, né? Na tua época não, mas hoje a gente já tem esses arranjos familiares, né? Uhum, uhum. E me diz uma coisa, Rafa, uma outra questão aqui interessante, porque tu chegasse a me comentar, eu quero que você divida agora. Como é que foi a Rafaela quando encontrou na sala de espera de uma clínica de fertilidade, onde muitas vezes
as pessoas têm vergonha de estarem lá, né? De serem inférteis. Como é que foi o encontro com uma pessoa conhecida? Guria, foi aliviante, assim, sabe? Eu me lembro que foi, assim, do tipo, uma grata surpresa ter encontrado alguém conhecido. Porque eu ficava olhando para as pessoas, né? E do tipo, nossa, que pessoas são essas que estão aqui na mesma situação que eu? E quando eu vi aquela pessoa conhecida, e eu vi que ela também foi receptiva para mim, né? Então a gente já sentou, já conversou, e o que que tu tá fazendo, qual é o teu médico, e não sei o quê, e como é que tu tá, em que fase que tu tá. E ela tava mais avançada do que eu já, né? Já tava em tratamento e tudo mais. E eu não, era bem no comecinho ali. E, nossa, foi super bom ter encontrado, assim. Eu me senti que eu não tava sozinha. Porque eu via outros casais, né? Mas eu não conhecia aquelas pessoas, não tinha relação com ninguém. Quando eu vi aquela pessoa conhecida, é do tipo, muito aliviante, do tipo, tá, não sou só eu, tem mais gente, né? Pessoas que eu conheço também passam por isso, E foi super bom, assim, ter feito aquela troca, que foi ali, sei lá, 10 minutos na sala de espera, né? Enquanto eu esperava ser atendida, ela também. Foi, nossa, foi transformador, assim. Eu me identifico com o que tu está dizendo, porque eu também me sentia, assim, muito feliz quando eu via, né? Pessoas conhecidas, e aí a gente trocava figurinhas e até pegava o celular, porque às vezes a gente não vê há muitos anos as pessoas, né? E vai ver ali nessa situação, então me dá o teu telefone, que daqui a pouco a gente troca remédio, medicação. Eu me sentia assim como você. Mas eu te perguntei isso, Rafa, porque eu falo com muitas tentantes, e tem muitas tentantes que meio que se escondem, né? Tipo, acham ruim estar ali numa sala onde elas vão ver outras pessoas e não tem como evitar isso, né? E eu já participei de uma cena na sala de espera do meu médico, no caso, que uma pessoa me viu e fingiu que não me viu, tu entende? Então tem todos os tipos de reações, né, Rafa? Tu como psicóloga sabe bem disso, né? Claro, claro, e é isso, né? E é o que a gente sente e não tem muito de certo e errado, né? Porque é o que a gente sente, né? Então a gente tem esse ímpeto de se esconder ou de conversar, né? E tem a ver com alguma reação emocional que a gente está tendo, né? E foi interessante, agora tu me falando aqui contigo, eu me lembrei. Teve uma vez que eu encontrei um paciente também, né? Um paciente de psicoterapia, na sala de espera da clínica, né? Então, já era uma pessoa conhecida, né? Enfim, não era meu amigo, era paciente, né? Era um casal que eu atendia, que era um casal tentante, mas eles também sabiam, né? Eu sempre quando vem um casal tentante, eu sempre também falava, né? Um pouco da minha história, assim. Principalmente quando era, né? Naquela época, quando a gente fazia tudo presencial, né? E que eu sabia, principalmente da mesma clínica, eu falei, mas corre muito risco a gente se encontrar, né? Então, dependendo do momento que forem fazer aí os tratamentos e tal, então eu falava, né? Então não foi surpresa também para o casal me ver, né? Rafa, por tu trabalhares com isso, para quem não sabe, a Rafa tem um grupo de apoio que é o Florida em Mim, tá? Um grupo maravilhoso. Todo ano ela tem esses grupos que se inscrevem, né? E eu entro em contato com ela e ela ajuda muitos casais tentantes. Por tu teres muito contato com tentantes, com famílias tentantes, como foi, só para finalizar a nossa conversa aqui, que está maravilhosa, eu poderia ficar o dia todo aqui, mas como é que era a Rafa, por exemplo, tu atende casais tentantes com dificuldade de engravidar, e ao mesmo tempo tu também era tentante, né? Sim. Como é que é administrar tudo isso? Olha, eu ia muito também no que aquele casal estava precisando, né? Então, algumas pessoas já chegavam em mim sabendo que eu era tentante, né? E já vinham com essa identificação. Outros não, vinham por alguma indicação de algum colega, algum outro profissional, né? E conforme as consultas iam acontecendo, né? Eu trazia alguns elementos, assim, né? Enfim, até para poder ter essa coisa da identificação, porque eu acho que muitas vezes ajuda, né, no tratamento das pessoas, né? Então, assim, as coisas foram correndo fluidamente, assim, né? Não foi algo que eu programei, como é que eu vou fazer e tal, né? Foram acontecendo
Mas a ideia principal era poder observar em que momento falar sobre isso com aquelas pessoas que eu estava atendendo, para que aquilo fosse um benefício para o casal. E não eu desabafando com o paciente, porque não tem a menor lógica disso, né? Para isso eu faço a minha terapia, para isso eu tenho meus amigos, faço outras coisas, né? Aquele espaço ali era para o atendimento deles, né? Então, se eu entendesse, dentro daquele contexto, de que a minha revelação pudesse ajudá-los no processo, assim eu fazia. Hoje tá aí, serena, linda, né? Eu já acompanho teu stories, fazendo exercícios diariamente com a barrigona linda, toma sol, né? Nunca te vi tão plena, mas também é muita felicidade, né, amiga? É muita felicidade. É muita felicidade, é muita felicidade. Como tu falou no começo do nosso bate-papo aqui, né? Realmente é uma bênção. São 2 bênçãos na minha vida, assim. É demais. Ai, amiga, eu fico tão feliz. Eu realmente fiquei muito emocionada hoje quando a gente começou. Eu tô arrepiada até agora, assim, porque eu acompanho a tua trajetória e assim, ó, quero te desejar imensamente tudo de bom que essas meninas, essas guriazinhas que estão chegando aí, daqui a pouco, traga, assim, muitas alegrias para vocês. E mais uma vez a gente olha para trás, né, Rafa? Nós, ex-tentantes agora, falando finalmente, né, Rafa? Quantas vezes tu quis ser ex-tentante? Uhum. Hoje tu olha para trás e diz, valeu tudo a pena, né? Valeu tudo valeu a pena. Nossa, tudo valeu a pena. Então, imagina quando... Isso que tu tá com elas no forninho, né? Aqui na barriguinha. Isso. Imagina quando as duas vierem aqui, ó, pá, direto no teu peito, mamar. Aham. Nossa, Uma em fico cada imaginando. lado, uma em cada lado, coisa mais querida. Aqui em casa as conversas agora têm sido essas, né? Meu marido fala, me imaginei com as gurias aqui em casa, né? Eu falei, eu também. E aí a gente fica, né, conversando, assim, sobre as nossas imaginações de como é que vai ser, né? De como é que elas vão ser. É uma fase muito gostosa também de viver. De saúde, se Deus quiser, e vai ser, assim, uma alegria para a família toda. Rafa, muito obrigada por ter participado do nosso 3º episódio da 2ª temporada do podcast. Para quem não sabe, a Rafa também tem na 1ª temporada um podcast, que daí ela não é ex-tentante, ela fala como psicóloga, né, como rede de apoio comigo. Então tá lá no Spotify, no SoundCloud, em todas as plataformas de podcast. E vocês, se quiserem, na íntegra, assistam, porque vale muito a pena. Tá bom? A entrevista dela comigo. Mas assim, Rafaela Claus, psicóloga. Agora é Rafaela Claus, mamãe. Obrigada, cara. Amor. Obrigada. E ó, um beijo bem grande nesses 2 coraçõezinhos que daqui a pouco vão sair pela boca de tanta alegria. Tá bom, querida. Muito obrigada. Um beijo, amada. Beijo, Helena. Beijinho. Melissa também. Beijinho na barriga. Tchau, tchau, amada. Tchau.